Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu quero cumprimentar todos que a paz de Cristo Jesus esteja sobre todos vós. Estou feliz por estar aqui nessa manhã, né? Dia 1 de janeiro de 2026. Feliz ano novo a todos que me assistem. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês com muita saúde. Desde já quero, né, desejar muita saúde, paz, a graça de Deus, né, prosperidade, tudo de bom, né, gente? A gente está começando mais um ano e nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas. Primeiro dia do ano, é muito importante a gente começar bem, né? Aí fica aquela, né? Começar com o pé direito, com os dois pés, com o pé esquerdo, enfim. Eu acho que o importante é a gente começar com Deus na nossa vida, no nosso coração, que eu acho que é o principal. E eu quero desde já pedir para você, né? Eu estou me ajeitando ainda no YouTube, mas eu não posso me esquecer de pedir para você se inscrever, né? Se inscreva no canal. A gente está tendo tantas pessoas assistindo a live, o vídeo, né? Aprendendo da palavra de Deus, sendo edificados. Mas não se esqueça, se inscreve no canal, dá um curtir, né? Clica no sininho, não é verdade? Compartilha com os amigos, divulgue, que é super importante. Nosso intuito é sempre falar da palavra de Deus, a palavra que nos auxilia no nosso cotidiano. Eu sou o presbítero Paulo e nós vamos falar da palavra de Deus da forma mais simples possível, que possa edificar a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ser sempre abençoados de forma mais inteligente possível, que é diante da palavra de Deus, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e dá um curtir. Poxa, eu queria pedir também uma outra coisa. Você que assistiu o vídeo, põe alguma coisa no comentário, vai ser muito legal, vai nos dar ânimo para continuar com com o nosso canal, tá bom? E divulgue, tá certo? Bom, como de sempre, nós vamos ler um texto da palavra de Deus para contextualizar tudo aquilo que nós vamos falar, não é verdade? A gente não pode falar nada de nós mesmos, nós temos que falar da palavra de Deus do jeito que ela é e do jeito que ela está escrita, tá bom? E eu tenho uma palavra abençoadíssima para você dar um start, né, para novos projetos, novas ideias, um novo ano, né? E a gente geralmente faz uma lista aí de metas a serem cumpridas, ideias que foram frustradas em 2025 para serem realizadas em 2026, isso é normal, né? E eu convido você a fazer isso, né? Para você entrar no processo de criação, de entendimento, colocar seus sonhos, seus projetos familiares, você que é solteiro, seus projetos de estudo, uma faculdade, voltar para o colégio novamente, quem sabe, uma pós-graduação, mestrado, quem sabe, não é verdade? Né? Abrir seu negócio, um comércio, uma porta aberta aí de comércio, que você, né, consiga, que você tem um projeto de um novo produto no mercado, enfim, temos tantas coisas aí, né? Cuidar da saúde, que nem hoje de manhã logo cedo eu fui correr, fui dar continuidade no projeto de 2025 e corri 12 quilômetros hoje para cuidar da saúde, um corpo melhor, um corpo mais saudável, né? Minha vontade esse ano, compartilhando com vocês, é para correr a São Silvestre no final do ano. Se eu vou conseguir, eu não sei. Se eu vou ter dinheiro para pagar a São Silvestre, também não sei, né? Mas essa é uma ideia, esse é um projeto, ele vai entrar no papel também. Mas ele não pode entrar só na minha vontade. Tem que entrar os nossos sonhos, os nossos projetos, tem que estar na vontade de Deus. Porque é Ele que governa e cuida de tudo. Então, se é Ele que governa e cuida de tudo, a gente tem que entender como que funciona. Não é verdade? Como eu sempre digo, eu sei como é Deus, eu conheço Deus. Será que de fato você conhece Deus? Será que de fato você sabe o que Deus pensa, como Ele vê as coisas? Então, por isso que a gente aprende da palavra de Deus. Bom, nós vamos ler, acho que a primeira vez nós vamos ler uma carta, não é a primeira vez, é a segunda vez, tá?
nós vamos ler um trecho da Bíblia Sagrada sobre uma das cartas de Paulo, tá bom? Novo Testamento. Então, você que não conhece a Bíblia, pega um exemplar, tá bom? Da Bíblia Sagrada, anota aí no papel para você ler, para entender. Eu até vou te convidar para você ler todo o capítulo, depois com calma, que é lindo, maravilhoso. Gosto muito das cartas de Paulo, mas nós vamos ler acho que 2 versículos. Então você vai abrir na carta aos Efésios, que está no Novo Testamento, tá? Então a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E nós vamos lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios. Então você vai procurar na lista do Novo Testamento, carta aos Efésios, ou Efésios. Aí você vai ver a coluna da direita, a página que você vai abrir. E aí você vai abrir na página 1. Só que nós vamos ler, você vai abrir no capítulo 1, mas nós vamos ler no capítulo 2, tá bom? No capítulo 2. Então, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, que é um númerozinho pequeno, tá bom? Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler? Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos entender o texto? Bom, nós pegamos um trecho, lógico, tem todo um contexto, mas a gente vai falar dentro do contexto. A gente não vai tirar o versículo e criar um contexto, tá bom? Primeira coisa, quando ele fala que nós somos forasteiros, é que essa vida, esse mundo que a gente vive de dores, de dificuldades, ele não foi feito pra gente. Tanto que se faz muito sol, a gente sofre, se faz muito frio, a gente sofre, se chove também a gente sofre. Ou seja, a gente não foi feito para ficar aqui. A gente foi feito para o céu, para uma vida eterna, num outro plano, para que você entenda, tá bom? Então, quando ele fala que somos forasteiros, é que a gente está aqui momentaneamente. O que é um forasteiro? É uma pessoa que vai para uma outra terra, ele se ajeita lá, né? Uma moradia, alimenta, até que um trabalho provisório, mas ele sofre, porque ele não está no país dele, não está na língua dele, ele não está no costume dele. E assim somos nós. Nós somos forasteiros, ok? Muito bem. Continuando, ele diz que nós, no versículo 20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, os apóstolos e os profetas, eles pregavam a palavra de Deus. Os profetas, eles ditavam de que Jesus viria ao mundo, né, para salvar a humanidade. E os apóstolos, eles conviveram com Jesus e continuam pregando a palavra de Jesus por N nações, locais, culturas que não conheciam a Jesus, ok? Como a gente está aqui hoje, se a gente fala de Jesus no Brasil, é porque essa palavra desde os profetas foram aos apóstolos e chegou até a gente, ok? E ele diz uma coisa que eu quero contextualizar no novo tempo para o ano de 2026, que ele diz assim: edificados, no versículo 20 de Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é. Ou seja, eles falam que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Grave. Jesus é a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E quando ele fala Senhor Deus, tá? Então vamos lá, vamos entender. Ele diz que Jesus é a pedra de esquina, né? No qual o edifício bem ajustado cresce. Então a nossa vida, ela é governada por Deus. Então, se nós queremos que a nossa vida cresça com sucesso, com as bênçãos de Deus, né? Nós precisamos entender que Jesus Cristo é a pedra de esquina. E o que seria a pedra de esquina?
Vários textos da Bíblia Sagrada diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos edificadores, a pedra de esquina, que também é conhecida como pedra angular. Os edifícios na época antiga, eles eram construídos de tal maneira que existia uma pedra no meio, onde ele sustentava as laterais, sustentava o edifício, ela carregava o peso ali. Não é como hoje, tá? Que tem as colunas. Era uma única pedra, chamada pedra de esquina. E ela sustentava aquele edifício de tal modo que ele não caía, tá? E também tem uma questão, se você tirasse aquela pedra, o restante desabava tudo. Era interessante isso daí. Falando, parece complicado de explicar, mas depois você estuda. Pergunta no Google o que é pedra de esquina. Então vai aparecer as imagens da pedra angular, geralmente é uma única pedra no meio. E aí tem os pórticos, né, que se sustentavam nessa pedra no meio, ok? E assim por diante. Pedra de esquina, pedra angular, que os edificadores rejeitaram. Ou seja, os judeus, os israelitas rejeitaram. Mas isso foi próprio para a gente, para que a gente entendesse que agora a gente vive Cristo e o coloca para edificar a nossa vida. Ele diz que é a pedra angular, ou seja, uma pedra necessária para que tudo que cresça, tudo que é construído, seja construído com sustentação, seja construído com eficiência e que futuramente ele não caia. Então, quantos projetos e planos a gente fez e não construiu, nem começou, ou nem sabia como começar? E também tem uma outra questão. Quantos projetos se iniciaram e eles desabaram? Quantos projetos começaram e eles caíram? Isso não diz a projetos pequenos, médio e grande porte. Tem projetos que parece que deram frutos, mas depois eles caíram, eles desabaram. Né? Planos que começaram, pareciam grandes, até chegaram a um ponto de grandeza e caíram. Um edifício ele pode ser pequeno, mas se ele não tiver sustentação, ele cai. E o grandão também pode ser um grande prédio, mas se ele não tiver uma boa sustentação, o que acontece, caro amigo desta manhã? Ele cai. Então, como que eu vou construir o meu ano de 2026? Como eu vou construir projetos para minha família, para que eles não caiam? Eles precisam ter Jesus. Sem Jesus, sem essa pedra angular, essa pedra de esquina, ele vai cair, seja qual projeto que for. Então começa hoje a ideia de que eu quero fazer os planos, os projetos. Então faça essa dinâmica com você. Pega todos os planos, os projetos, coloca tudo lá, senta com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos ou seus parentes, né? Se você é solteiro, ou sozinho mesmo, ponha na lista tudo, né? A gente chama de brainstorm, né? Coloca como se fosse um rascunho, coloca tudo que você pensa em fazer, projetos. E aí você tem que colocar para Deus, em Jesus Cristo, o que você vai fazer. Essa é a sacada. Esse é o segredo. Você não tem bola de cristal e nem consegue imaginar o que vai acontecer esse ano. Esse ano de 2026 temos eleição. Esse ano de 2026 temos Copa do Mundo. Esse ano de 2026 nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos ter novos projetos. E aí quando começa o ano a gente percebe que a gente desentoou esse caminho, parece que tudo deu errado, ou uma coisa deu certo, outra deu errada. Até a igreja do Senhor, eu quero falar isso nessa manhã. Para nós, como igreja do Senhor, fazermos projetos e que deem certo, eles têm que ir para o altar de Deus. Tem que colocar no coração de Deus. Para que Deus coloque alicerce nos projetos da igreja. Não sair fazendo de qualquer modo, né? Ou de qualquer maneira. Nós precisamos colocar no altar de Deus as nossas vontades. E Deus vai organizar isso. Tá? Então, o que ele vai fazer? Você vai colocar para Deus. E não só hoje. Coloque todos os dias. Deus, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Você que é jovem. Senhor, eu vou me formar, eu quero fazer uma faculdade, quero tirar carta. E eu quero me formar, preciso arrumar meu primeiro emprego. Me ajuda. Todos os dias. E fale para ele.
Senhor Deus, eu sou totalmente dependente, mas eu quero viver com Cristo Jesus, fundamentando, me dando base, me dando sustentação e força para realizar os meus sonhos. E o Espírito Santo de Deus. Então estamos falando agora da Trindade, né? Então o Espírito Santo de Deus, todos os dias que você acordar, você orar e colocar os projetos e os planos, Deus, ele vai te direcionar, ele vai te dar caminhos. Eu gosto muito dessa palavra. E você vai me ver falando praticamente todos os dias. Direção e caminho. Então o Senhor Deus, ele vai dar o Espírito Santo para te dar inspiração, inteligência, capacitação, ambientes, localização para que você realize seus sonhos. Às vezes você quer começar uma faculdade agora, e o Espírito Santo de Deus fala, agora não, no meio do ano. E o meio do ano seja melhor ambiente. Senhor, eu quero fazer faculdade, cursar meu ensino superior nessa universidade. Aí Deus fala assim, não, segura até o final do ano e faz um vestibular numa federal. Você não sabe os planos de Deus. Senhor, eu preciso abrir um negócio. Eu vou abrir e alugar um salão ali. E Deus fala assim, não, ali não. Abre aqui. E aí, ali flui. Percebe? Senhor, eu quero divulgar meus negócios, a minha loja. Eu vou panfletar aqui. E aí Deus fala, não, não panfleta aqui, panfleta ali. E aí você consegue angariar mais clientes. Percebe? Mas tudo tem que estar na vontade de Deus. E Deus fala. Deus fala. Uma coisa que eu aprendi e quero te ensinar, você que não crê em Deus. Você não vai conseguir viver Deus se você não falar com Ele. Deus é um ser inteligente, Ele é um ser respeitoso. Se você não falar com Deus, Ele não vai falar com você. Se você não chamar Deus para a tua casa, Ele não vai entrar na tua casa. Deus é um ser respeitoso, não é igual ao inimigo das nossas almas, que ele está invadindo, arrazoando tudo. Não, ele é respeitoso. Então eu convido você a falar, Deus, entra nos meus planos, entra nos meus projetos, entra na minha mente, faz-me entender quem é Deus. E Deus vai se fazer presente na tua vida. E aí eu quero voltar a ler o texto que diz assim no versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Edificados, ou seja, sendo cada dia edificados, construindo. Então a gente não nasce edificado, não começa um ano num patamar de perfeição. Não, a gente cresce dia após dia, pedra a pedra. Põe uma pedra, outra pedra, cimento, pedra, carreira de cimento. Eu não sou construtor, mas já vi construção civil. E aí outra pedra, cimento. Quando você vai ver, você está lá em cima com o muro. Então, edificados sobre o fundamento da palavra pregada, os apóstolos e profetas. Então, hoje não temos Pedro, Tiago, João, Paulo, mas eu estou falando de Paulo aqui hoje para você, né? Então, eu estou fazendo o papel de boca de Deus, boca dos profetas, dos apóstolos para você. Então, diz assim, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, ou seja, bem organizado, bem ajustado. Coloque seus planos no altar de Deus. Coloque seus planos na vontade de Deus. E como eu faço isso? Na oração. Você fala com Deus. E como eu falo com Deus? Deus, eu quero colocar esse plano, esse. Leia, se necessário. Ajoelhe no teu quarto, na sua sala, num ambiente que fica só você e Deus. Fala, Deus, eu aprendi que o Senhor é pedra de esquina, pedra de estrutura. E eu quero colocar os meus planos e os meus projetos na tua vontade. Me ajuda a entender o que Deus tem de melhor para mim. Veja, de melhor para mim. Mas eu quero colocar para Deus os meus projetos e os meus planos. Senhor, abençoa meu marido. Senhor, me cura. Abençoa meus filhos. Cura meu marido. Cura minha esposa. Jesus nos ajuda lá, quer ver? Me ajuda a voar, a viajar para o exterior. Não sei como que pode acontecer,
mas eu creio que o Senhor pode realizar os meus projetos, meus sonhos. Senhor, eu tenho um sonho de entrar numa federal. Não parece impossível entrar numa federal? Parece. Os vestibulares são no final do ano, se eu não me engano. Mas estamos no começo do ano. Ah, é impossível. Eu acho que eu não consigo. Você consegue. Só você colocar na vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te dar coragem, vai te dar inteligência e vai te dar resiliência para você estudar. Então, quando você estudar e estiver cansado, o Espírito Santo de Deus vai falar, vai mais um pouco. Estuda mais um pouco. Né? Vai te dar sabedoria. Oh, vamos sair, vamos passear. Não, eu preciso estudar porque eu quero entrar numa federal. Eu quero arrumar um emprego. E aí você vai andar com o seu currículo procurando um emprego. As pernas vão cansar, você fala, quero desistir. E o Espírito de Deus vai falar assim, continua mais um pouco. Ó, eu sinto Deus falando isso, continue mais um pouco, ande mais uma milha. E aí Deus vai te dar força até você arrumar o seu emprego. E num lugar bom, num lugar legal, né? E você quer uma faculdade, Deus vai te dar força para você entrar nessa faculdade. Como sempre dizem para mim, você não precisa, são só 5 vagas, 10 vagas, 30 vagas, 50 vagas. Você só precisa de uma vaga. E que essa vaga seja sua. Eu preciso de um emprego, né? Que essa vaga boa seja sua. Ah, mas eu vou arrumar um emprego. Sonhe grande. E vá atrás. Se for numa empresa pequena, amém. Mas se Deus quiser que você entre num grande, que você entre numa empresa grande. Perceba? O Espírito de Deus. E todo dia de manhã ore. Põe as mãos, ajoelhado e fale, Deus, entra nesses projetos, me dá resiliência, força, sabedoria. Põe a foto do seu marido, da sua esposa, da sua família. Ore, creia que Deus ele é infinitamente mais, além do que pensamos e imaginamos. Eu tenho um louvor para a gente contextualizar, para a gente orar. Que eu gosto muito, que diz, a resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Perceba, um ano de 2026 para nós assim. E eu vou cantar um trecho dele para a gente orar. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Deus vai fazer. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós somos gratos nesta manhã. Primeiro dia do ano, Deus, aprendemos que o Senhor é pedra de esquina. A pedra que estrutura a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração, o nosso lar. Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Senhor, nos ajuda a realizar sonhos, projetos. Me ajuda, Senhor, a cuidar da minha família, da minha casa, dos meus negócios. Senhor, para que quando chegarmos em dezembro desse ano possamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito, contar as boas novas que o Senhor fez nas nossas vidas. Deus, eu te peço, ajuda essa pessoa que está vendo esta live, dá inteligência, resiliência, sabedoria, inteligência para alcançar os altos montes, os alvos mais altos. Eu repreendo toda tristeza, toda palavra de desânimo, toda obra das trevas, toda dor, toda doença, eu repreendo em nome de Jesus. Que nessa manhã ela possa tomar posse dessa palavra, que a pedra de esquina que é Jesus possa edificar as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Eu quero te pedir novamente, curta, compartilha e se inscreva nesse canal, tá bom? Um feliz 2026 a todos e que a paz de Cristo Jesus esteja sobre todos os corações nesta manhã.